Então, como eu já tinha dito para vocês, método científico é lógica aplicada à geração de conhecimento. E daqui a pouco a gente vai entrar no método científico propriamente dito. Mas agora eu queria fazer uma parte, porque eu já vi vocês usando alguns termos de uma forma um tanto imprecisa, e a gente precisa dar uma polida no vocabulário de vocês antes, para garantir que tudo que a gente está falando, vocês estão entendendo da mesma forma, certo? Então fiquem felizes porque vocês acabaram de responder todas as perguntas que vocês estavam desesperados antes do coffee break. Não parece, mas vocês responderam. O que é uma teoria, gente? Quero saber o que vocês acham que é uma teoria. É um conjunto de... Conjunto de conhecimentos que você já adquiriu. É um conjunto de conhecimentos já adquiridos. Várias vezes, testado muitas vezes, e que podem existir algumas exceções ou não, mas de uma forma geral funciona daquela forma. Várias evidências que concluem a mesma coisa. O que é uma hipótese? É isso, Glauco disse para vocês segunda-feira. Bora, o que é uma hipótese? Bora, gente, a animação está acabando. Era aquilo que você acredita, né? Hipótese é aquilo que você acredita? É uma teoria. Hipótese é uma teoria? Pode ser uma resposta plausível para determinada. Ela leu. Não tem problema, pode colar. Só não pode entrar no Google, que não dá É tempo. uma resposta plausível para determinada pergunta, foi o que ele disse. É uma resposta plausível para uma determinada pergunta. Você disse que uma hipótese é uma teoria. Quantas vezes vocês já não ouviram alguém dizer eu tenho uma teoria sobre como isso funciona? Uma hipótese, acho que é uma teoria antes de ser testada. Uma hipótese é uma teoria antes de ser testada? Existe diferença entre teoria e hipótese? A hipótese vai te levar a uma teoria? São conceitos diferentes? Todo mundo acha que hipótese é diferente de teoria? Vocês acham isso mesmo? Nos ensinaram no método formal. Eu não sei como é que pensaram nisso. Está neutra? O que é uma premissa? Todo mundo já viu teste de premissa. Você assume algo baseado no conhecimento prévio. Baseado no conhecimento prévio. Você assume algo. Eu acho que é baseado em informações. Qual é a diferença disso para uma teoria? Porque vocês me disseram que teoria é um conjunto de conhecimentos. Premissa ainda não foi testada, né? Premissa ainda não foi testada? Pode ser testada. Pode ser testada. Não é algo coisa Mas o que você testa não é a hipótese? É a premissa Sim, a premissa da Então premissa é uma hipótese. As meias acontecem naquela ideia que você fundamenta a sua hipótese. Você só monta a hipótese se você tem uma premissa. Sim. Você só monta a hipótese se você tem uma premissa. E onde entra a teoria? A teoria? A teoria é o final. Então, É a teoria que você usar para responder a hipótese. por que é que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente está acostumado a usar esses termos como sinônimos intercambiáveis. Em ciência não são, tá? São coisas muito diferentes. Vocês vão encontrar algumas definições que vão diferir do que eu estou dando aqui. Mas daqui para frente a gente vai usar essas definições, certo? E são as que são mais comuns na literatura. Literatura científica, certo? Teoria é um conjunto de hipóteses que foram testadas e corroboradas, que descrevem o funcionamento de um sistema X. Hipótese, como vocês já disseram, é uma afirmação sobre o comportamento de um sistema. E a característica principal de uma hipótese científica é que ela pode ser testada. Aquilo que não é testável não é ciência. Tá? Se você tem uma hipótese e você não pode testar ela, esqueça. Não é ciência. E premissa é uma coisa muito importante. A premissa é algo que se assume como verdade por definição. Tá? Sua premissa pode vir de uma hipótese que foi testada previamente e você assume que por ela ter sido corroborada, ela pode ser verdadeira e você vai usar isso para gerar uma nova hipótese, certo?
Mas quando se fala teste de premissa, você não está testando a premissa. Todo mundo já viu falar em algum paper, a gente testou a premissa de normalidade dos dados, certo? Está errado. Você não testa a premissa de normalidade. Você testa para ver se os seus dados se encaixam na premissa que o teste tem, que é de que os dados são normais. Então, muito cuidado quando vocês estiverem usando, principalmente teoria e hipótese aqui, porque eu vou pegar no pé de vocês quanto a isso. Certo? Na não ciência, usa também a palavra hipótese para falar sobre... Várias vezes. E se usa intercambialmente com teoria. Mas aí teoria não é o mesmo da ciência, né? Não é testada e corroborada na não ciência. Não. E é isso que diferencia. Muitas vezes, você já ouviu uma pessoa falar, eu tenho uma teoria sobre isso, quando na verdade está explicitando uma hipótese. Vocês já viram até alguns professores dizendo, tem uma teoria que explica não sei o que lá, quando na verdade é a hipótese do trabalho dele. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na ciência, porque é com base no que a gente fala que a gente vai ser julgado. Então a gente vai encher o saco de vocês quanto a isso. Então, eu acho que a imagem mental que vocês estão tendo agora é uma coisa meio assim, né? Do que é a ciência, uma coisa meio nebulosa. Você tem uma teoria e um conjunto de hipóteses bonitinha flutuando no céu. Né? Existe uma coisa chamada filosofia da ciência que tenta estruturar a forma como os cientistas... explicitar a estrutura da produção do conhecimento científico. A gente vai passar rapidamente por isso agora. A gente ainda tem tempo, dá para passar. Eu vou apresentar para vocês uma teoria do conhecimento científico, que é uma das mais aceitas, não é necessariamente a mais aceita, e tem muita contestação em cima dela, que é a de Lakatos. Vocês já ouviram falar de Lakatos? Não? Você já ouviu falar de programas de pesquisa? Sim. Núcleo duro? Então, vamos explicitar isso. Segundo Lakatos, as teorias elas têm hipóteses e premissas centrais que formam o núcleo duro do que a teoria descreve. A teoria ela vai descrever o funcionamento de um sistema. Isso é baseado em certas hipóteses, que depois são assumidas como premissas para gerar hipóteses auxiliares, sobre como o sistema se comporta. E em torno dessas hipóteses centrais, essas premissas centrais, você tem um cinturão de hipóteses acessórias, que são as perguntas mais frequentes que você faz, que você testa, que você contesta, que você prova e desprova. E a gente tem aquela imagem, que é o Chalmers, ele chama de falsificacionismo ingênuo, que basicamente se você tem um exemplo que vai contra a sua teoria inteira cai por terra. Aí todo mundo dá o exemplo da relatividade de Einstein e a física de Newton. Que como eles perceberam que em grandes escalas, com grandes energias, os corpos não se movem da forma como Newton previa, a teoria de Newton caiu por terra e o que se usa hoje em dia é a relatividade de Einstein que explica o movimento dos corpos celestes. Vocês já devem ter ouvido uma coisa parecida com isso na física da escola, né? Não é. O que se usa hoje em dia é a física de Newton nas escalas do dia a dia. Por quê? Porque ela funciona. O que Lakatos fez é descrever a estrutura das evoluções científicas, como o conhecimento científico ele muda. E ele diz que os cientistas eles têm uma tendência a proteger o núcleo duro. Segundo ele, o conhecimento científico é estruturado mais ou menos assim. Você tem hipóteses e premissas centrais, que são o núcleo duro mesmo, o cerne daquela forma de explicar o seu sistema, cercada por hipóteses menos importantes, que podem ser atacadas, mas que se você desprovar uma delas, isso aqui ainda se mantém. E os cientistas, eles têm a tendência a testar as hipóteses auxiliares, mantendo o núcleo duro. Quando você testa uma hipótese auxiliar,
você desprova ela, você procura uma nova explicação sobre como o sistema funciona e substitui. Você vai trocando e assim você vai avançando o conhecimento, que é o que eu acho que todos vocês viram mais ou menos superficialmente na graduação, que a ciência vai mudando à medida que você vai desprovando formas de ver o mundo, hipóteses. Foi mais ou menos isso que vocês viram, não foi? Não? Talvez não com essas palavras. Então, novas hipóteses são criadas, hipóteses antigas são ajustadas, coisas que não se encaixam na estrutura de visão do mundo são postas como casos, como exceções. Biologia é a ciência das exceções. Todas as regras têm um casinho que não se encaixa nela. E a teoria, ela vai mudar quando o núcleo duro da teoria muda. Vai chegar uma hora que sua teoria vai estar tão cheia de buraquinhos que ela vai se desfazer, segundo Lakatos. Os cientistas, eles tendem a querer proteger o núcleo duro. Quem trabalha aqui com comportamento animal? Vocês já ouviram falar de seleção de grupo? Vocês já ouviram falar... Como é o nome do cara que me esqueci? O pai da seleção de grupo? Wilson. Vocês tem uns 2 ou 3 anos, o Wilson publicou um artigo que destruiu a seleção de grupo. Vocês ouviram falar dessa polêmica? Então, durante décadas no comportamento animal, a teoria de seleção de grupo foi uma das verdades do comportamento animal. O Wilson foi um dos pais dessa teoria e criaram-se carreiras inteiras, programas de pesquisa inteiros, milhões de papers, milhões de teses, milhões de PhDs e mestrados com base nisso. E começou a se acumular uma pilha de casinhos onde a seleção de grupo não se aplicava, mas isso era visto como caso exceção. Aí vem o próprio pai da teoria e deu uma cacetada no grupo inteiro que trabalhava com seleção de grupo e disse que seleção de grupo não existe. Que, na verdade, a seleção de grupo é um caso exceção dentro de uma série de outros mecanismos que explicam de forma muito mais simples os mesmos padrões. E aí? O que é que vocês acham que aconteceu? Eu lembro que a gente estava no ciclo, eu acho que ele arrumou de novo, que existia ou alguém disse que existia. O que aconteceu foi um rebuliço sem tamanho no estudo da ecologia comportamental. O que aconteceu foi isso aqui. Começaram-se a... Opa! Ah, tá. Porque é a animação, esqueci, desculpa. Ao pouquinho as hipóteses foram sendo destruídas até que a teoria acabou. E agora o que está se refazendo, e esse é um momento ótimo para você ser um ecólogo comportamental, porque você está na produção da nova teoria. Que é a teoria de múltiplos níveis. Seleção de múltiplos níveis. Eu acho que eu acabei de quebrar o microfone, mas tudo bem. E essa é a imagem hoje em dia de como uma das mais aceitas de como a ciência funciona. Você vai desprovando até que você chegar no áudio e você tem uma revolução em que você troca o paradigma da ciência. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Paradigma. Paradigma é o estado da arte como todo mundo acha que funciona. Só que chega uma hora que você troca e aí você tem o progresso científico, o progresso do conhecimento. Como é que você faz isso? Como é que você chega nesse progresso?